Vocês bem sabem que eu sou conhecida por gostar de livros que desgraçam a nossa mente. E eu tava pensando justamente em fazer uma lista dessa aqui pro canal. Eu já tava separando até os livros e talvez a gente veja um vídeo desse daqui a pouco aqui pelo canal. Mas eu fiquei pensando que da mesma forma com que a literatura ela nos ajuda a fazer aquele momento de descompressão, às vezes ler uma vida desgraçada mais do que a nossa, isso faz com que a gente fique mais em paz com a nossa, mas que ela também sim é muito transformadora, como vocês bem sabem, e eu resolvi trazer alguns livros que, se você está precisando ouvir um chamado para mudar de vida, para talvez ler algo que vai se encaixar no momento em que você está vivendo agora e que talvez você precisa ler a coisa certa no momento certo. Eu acho que esses livros, eles exerceram essa função na minha vida, cada um de sua forma. Então eu espero que eles também te ajudem caso você esteja precisando mudar a sua vida, esteja precisando dar um passo diferente, sair daquele momento de estagnação, daquela zona de conforto. E eu quero começar com uma coisa que talvez não seja a primeira coisa que vem à sua mente quando a gente pensa nisso, mas eu sei que muitos de vocês, e até mesmo eu me incluo nessa, tenho inúmeros projetos que eu quero tirar do papel. Eu vejo que cada vez mais na sociedade, principalmente nas redes sociais, a gente tem tido espaço para ser mais criativo, para dar voz àquilo que tem dentro da gente e, obviamente, a gente tem aquelas dúvidas, né, de como fazer, quando fazer, e às vezes falta um mentor, alguém que converse com a gente. E o Franz Capus, ele encontra o seu mentor, que é o Hilke, em Cartas a um Jovem Poeta. Eu acho que isso é um livro muito bonito para refletir sobre a criatividade, sobre a introspecção, sobre o ser criativo, sobre entrar em contato com aquilo que tem dentro da gente. E tanto que aqui na orelha, né, do livro, eu tenho essa edição aqui que vai ter a troca das cartas, né? Tem algumas edições que tem só as cartas do Hilke. Eu gosto dessa edição que eu ganhei de presente da Ellen, por sinal. Que nessa edição a gente tem a troca, então a gente entende o que ele está correspondendo. Mas ele vai falar aqui, então, na orelha, olhe para dentro de si. Explore a motivação profunda que o impele a escrever. Então, entender da onde vem essa vontade, o que essa vontade que existe dentro da gente está querendo nos dizer. Eu sinto muito isso. Hoje, criar tanto aqui no canal, na newsletter, em outros formatos, em outras formas, assim, até mesmo no clube de leitura da Biblioteca Secreta, onde eu posso pesquisar e conversar com as pessoas sobre os livros, tudo isso vem de uma vontade muito grande de me expressar, de falar, tentar organizar de certa forma como a minha mente extremamente tumultuada funciona. E ele continua: verifique se no ponto mais profundo de seu coração ela estende suas raízes. Confesse para si mesmo se o senhor morreria se o impedissem de escrever. E principalmente pergunte-se se na hora mais silenciosa da noite eu preciso escrever. Cave fundo em si mesmo em busca de uma resposta profunda. E se esta for de apoio quando o senhor responder com um forte e simples eu preciso a essa pergunta séria, então construa a sua vida de acordo com essa necessidade. Então é muito bonito pensar nessa questão quase visceral, assim, de produzir, que ele vai falar tanto, ele vai falar especificamente da escrita, né? Mas eu penso nisso muito mais nessa veia criativa como um todo. Então, eu acho que se você está pensando em tirar um projeto do papel, seja ele qual for, mas que ele está conectado à criatividade, Cartas a um Jovem Poeta vai te servir assim como uma luva. E para avançar, uma leitura que me acompanhou nas minhas últimas férias foi o Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Aqui a gente vai ter dois textos, né, que é sobre a brevidade da vida e sobre a firmeza do sábio. Eu quero destacar aqui o Sobre a Brevidade da Vida. E foi muito gostoso porque eu tava lendo nas minhas férias, eu saí uns 2, 3 dias com meu marido pra gente ir pra uma cabana no meio do mato, a gente normalmente faz isso nas nossas férias.
e a gente tava passando um tempo junto, eu tava mais desconectada também. Quando a gente viaja, assim, eu tento não produzir conteúdo, não gravar vlog, tento ficar só mais a gente mesmo, pra eu desacelerar, e é exatamente sobre isso que ele vai falar. Afinal, é um texto sobre a brevidade da vida, de como a gente utiliza o nosso tempo. Óbvio que eu preciso fazer um parênteses aqui, que Sêneca é um homem do seu tempo, então ele vai em alguns momentos fazer algumas reflexões que não se encaixam na nossa vida moderna e que a gente tem tantas obrigações, trabalho, família, papéis sociais que a gente exerce, então não tem como a gente viver somente em função daquilo que a gente quer. Que bom que seria, mas a gente tem sim as nossas obrigações. Mas ele vai fazer uma reflexão do uso do tempo. E tem aqui na página 12 uma reflexão que ele traz de todo o tempo que você acaba destinando a essas coisas que são supérfluas à sua volta, e todas as vezes que você estava adoecendo por coisas que você mesmo fez de mal para você mesmo, ou que você foi negligente, ou quanto tempo você dedicou para resolver problema dos outros que não te diziam respeito. E ele fecha essa reflexão dizendo que você vai perceber que você estava morrendo prematuramente sem perceber. Então, esse é um grande livro para pensar onde a gente está colocando o nosso tempo, que hoje em dia é o bem mais precioso que nós temos. Então, eu acho que quando a gente quer mudar algo em nossa vida, muitas vezes a gente resbala na questão do não tenho tempo. E vai precisar então ser feita a reflexão de para onde está indo o meu tempo, de que forma eu estou usando as minhas 24 horas, o que que é flexível, o que que não é. E muitas vezes eu sei que não é, muitas vezes a gente faz assim muito mais do que a gente pode dentro do nosso dia, mas aqui o Sêneca vai trazer formas diferentes de olhar para isso no dia a dia. Então fica essa grandíssima recomendação para vocês. E eu não podia passar por esse vídeo sem comentar sobre o do que eu falo quando eu falo de corrida do Murakami. Óbvio, né, que esse livro vai falar sobre a questão do esporte na vida do Murakami, como a corrida, o triatlon entrou na sua rotina, transformou quem ele é como pessoa e a forma com que ele olha para a vida. Mas antes de qualquer coisa, se você não faz esporte, se não é a tua pegada, esse livro aqui ele é muito interessante pra gente ver a mentalidade, a visão de mundo do Murakami. Claramente, ele não vai ter uma visão de mundo totalmente ocidental como nós temos. Apesar dele ter contato, tanto pela publicação dos seus livros e tudo, com o mundo ocidental, mas a sua filosofia de vida, a forma com que ele lida com os problemas, a forma com que ele se desafia, é muito interessante. E às vezes eu acho que a forma com que a gente lida com os nossos problemas vai muito da nossa ótica. E o que eu percebo até dos meus pacientes na clínica, assim, é que a gente fica muitas vezes bitolado, assim, de que esse problema, ele é exatamente desse jeito e ele só tem solução dessa forma. E normalmente não é assim que funciona, sabe? Normalmente tem diversas outras formas de lidar com aquela situação. Às vezes aquele problema que a gente coloca como algo intransponível não é também tão intransponível assim. E eu acho que olhar para outras filosofias de vida, outras formas de ver a vida, tanto como Sêneca aqui, né, quanto como Murakami, isso traz uma grande ajuda para nossa vida, para a gente mudar a perspectiva, dar um passo para trás e, ok, como que eu posso lidar de forma diferente com aquilo que me acontece no dia a dia? Mas, obviamente, eu também preciso ressaltar o papel do esporte, e eu falo, né, que não tem como você ler esse livro sem querer calçar pelo menos um tênis aí na tua casa e querer dar uma volta no teu bairro, na quadra de casa. A Andressa comentou comigo que tava lendo esse livro, que ela tava com o ciricutico da corrida, mas é um livro muito bonito e a forma com que ele fala
que o esporte vai transformando o seu corpo, mas ao mesmo tempo ele é um homem que já está envelhecendo e ele percebe também que com o passar do tempo ele vai perdendo a performance que ele tinha. Então ele lida com o esporte tanto com esse lugar que já foi de muita performance, mas que agora não é, mas que é isso que mantém ele são dentro de tudo aquilo que ele faz. É um livro bem interessante, gente, eu preciso recomendá-lo. Comecei esse vídeo com os livros de não ficção e eu tenho que terminar ele com pelo menos 2 de ficção. Eu tenho nessa minha edição aqui o livro da Metamorfose. Eu já comentei diversas vezes com vocês que nesse volume aqui, nessa edição da Penguin, a gente tem diversos textos do Kafka e aqui dentro tem a Metamorfose, então compensa muito eu comprar esse livro, porque tem vários livrinhos menores dele que vende pela Companhia das Letras e que tá aqui dentro, então vale a pena olhar a amostra do Kindle que você consegue ter acesso na Amazon para ver o que tem aqui dentro, é uma boa economia. Mas eu acho que a Metamorfose, gente, e eu não tô querendo falar da transformação, do inseto, do Gregor Samsa e tudo, mas eu acho que esse é um ótimo livro pra gente pensar que logo nas primeiras páginas, o Gregor Samsa, ele vai falar muito do papel que ele exerce nessa família, em relação ao pai, à mãe e à irmã. E também ao trabalho, como ele é imprescindível em todas essas searas. E eu acho que a gente se sente exatamente assim, como os seres mais insubstituíveis em todos os lugares que nós estamos. Spoilers, não somos. E com o passar do livro, a gente vê que, na verdade, ele não é tão insubstituível assim, e que aquele papel que ele exercia na família, aquelas funções que ele ocupava, logo a família vai se organizando de uma forma a preencher aquela lacuna que ele deixou, e as coisas vão seguindo o curso natural, sabe? Então, eu acho que em certos momentos da nossa vida, a gente tá tão ali estigmatizado com, eu não consigo fazer isso que eu queria, porque, a minha família, o meu marido, o meu filho, o meu irmão, e a gente esquece de fazer as coisas pela gente. E que talvez se a gente acordasse metamorfoseado em um inseto, as pessoas dariam um jeito de se reorganizar. Enquanto isso, a gente tá dando 110% da gente em uma situação que não seria talvez necessário. Então, esse é um grande livro para mim, para a gente repensar os papéis que a gente exerce na sociedade, no nosso núcleo familiar, no nosso relacionamento, em todos os ambientes em que nós circulamos, porque normalmente são relações, são papéis que dá para no mínimo você repensar. Eu sempre comento, tanto no meu processo terapêutico quanto no processo terapêutico dos meus pacientes, que a gente talvez sempre esteja dando um pouquinho mais do que a gente precisaria, porque se falta tanto tempo pra gente, para se cuidar, para se olhar, para se permitir, para ter o seu momento de lazer, para ter o seu momento de ócio, para ter o seu momento de skincare, de leitura, se falta tanto para você, de você mesmo, é porque você tá dando um pouco demais para os outros. Então, eu acho que a metamorfose vale muito para a gente repensar todos esses papéis que precisam ser revistos, reacordados, e não é porque nasceu desse jeito que precisa morrer desse jeito. E por último, que eu acho que é um livro que, apesar de me deixar assim com os olhos marejados ao fim, mas que é um livro que pra mim, quando eu termino, assim, quando eu fecho ele, fica muito a mensagem da esperança, é O Velho e o Mar. Esse livro a gente vai ter, então, né, o nosso velho, que é o Santiago, se degladiando com um peixe ali por noites em alto mar, e a sua vida em uma ruína, ele passando fome, necessidade, ele há mais de 80 dias sem pescar, ele tendo somente o menino próximo dele que o cuida, que zela por ele.
E assim, é um livro belíssimo, mas a perseverança, a esperança dele, a força que ele tem para não desistir, para ele continuar no caminho que ele estava traçando, para que ele confiasse no potencial dele, em quem que ele era, na relação que ele tinha com aquele ambiente, com o mar. Eu acho que isso é um livro de esperança, de mostrar o papel da consistência também, porque quem teria de nós coragem de ficar mais de 80 dias na tentativa e erro, pescando em alto mar, passando fome, passando necessidade, e ao final de mais de 80 dias, passando 3 dias com um peixe preso numa linha, tentando pescar esse peixe. Então, assim, eu acho que é um livro que mostra como nem sempre as coisas vão ser fáceis, nem sempre as coisas virão de forma fácil pra gente, mas que tem um papel sim nosso de perseverar, tem um papel nosso de batalhar, tem um papel nosso de exercer um papel que ninguém mais vai exercer na nossa vida. Então, eu acho que esse é um livro que ele vai coroar muito bem esses outros que eu trouxe até aqui, até esse momento. Me digam nos comentários que outros livros vocês acham que poderiam acompanhar essa mensagem que eu quis trazer hoje nesse vídeo. E se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Agradeço também aos membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em leituras belíssimas e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.